Olá, tudo bem com você? Estamos dando início à nossa última aula, nossa 16ª e última aula do livro de Apocalipse. Vamos estar estudando os dois últimos capítulos de Apocalipse. Vamos estar estudando os capítulos 21 e 22. E os capítulos 21 e 22 mostram o destino dos salvos. Na aula passada, vimos o destino dos infiéis. Nós vimos a primeira besta, a segunda besta e o dragão sendo lançados no lago que arde em fogo e enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte, a morte espiritual. Então, o capítulo 20 terminou com os infiéis morrendo espiritualmente. Agora, o capítulo 21 começa com Deus criando um novo céu e uma nova terra. Para falar dessa morada eterna, desse novo céu e dessa nova terra, agora na presença de Deus, João vai usar três elementos bastante conhecidos de Deus. O primeiro elemento é o tabernáculo de Deus, que sempre simbolizou a presença de Deus, a comunhão perfeita com Deus. O tabernáculo, que mais tarde foi substituído pelo templo, sempre simbolizou um lugar onde Deus estava habitando com o seu povo. Né? Começou com o tabernáculo durante o período de peregrinação no deserto. Depois, o rei Salomão construiu o templo e dentro do templo tinha a Arca da Aliança, que vai ser um outro elemento que vai ser mostrado aqui no livro de Apocalipse, que representa a presença de Deus, né? Que na verdade vai estar mostrando a cidade santa, a cidade de Jerusalém, como agora a nova Jerusalém, que na verdade é o novo céu, essa nova terra. E por último, ele fala sobre a árvore da vida. Então, três elementos a gente vai estar vendo com calma aqui: o tabernáculo, a cidade santa e a árvore da vida. Vamos começar pelo versículo 1, então. Capítulo 21, versículo 1, diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Lembra, logo no início de Apocalipse, a gente tem uma visão de Deus no trono, e em volta do trono de Deus um mar de vidro. Esse mar de vidro impede as pessoas de terem plena, completa, perfeita comunhão com Deus. E agora, com a destruição do mundo, agora com a destruição do mal, agora com a destruição dos infiéis, só restando Deus, os seus anjos e o seu povo, já não tem mais por que haver separação entre Deus e o seu povo. Agora, nesse novo céu, nessa nova terra, o mar que separa as pessoas de terem comunhão com Deus já não existe. Então, nesse novo céu, está presente o tabernáculo de Deus. Eu já falei, mas eu vou ler com você aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 3. O versículo 3 fala: Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, o primeiro elemento, o tabernáculo de Deus, simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Agora o povo tendo acesso pleno a Deus. E aí o versículo 9, né? O versículo 9 fala do segundo elemento. Na verdade vai falar no versículo 10, mas começando no versículo 9 do capítulo 21, Apocalipse diz: Um dos 7 anjos que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-me e disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém,
que descia dos céus da parte de Deus. Então, agora João vê a cidade de Jerusalém, que já tinha sido destruída pelos romanos, porque João está escrevendo o livro de Apocalipse no ano 95, 96, no ano 70, os judeus foram expulsos de Jerusalém, depois de tentarem reconquistar a cidade de Jerusalém da mão dos romanos. O templo foi destruído, tanto que até hoje não existe mais o templo, só os alicerces do templo, que é o muro que eles chamam das lamentações. E agora João vê a Jerusalém reconstruída, mas não uma Jerusalém física, mas uma Jerusalém espiritual, porque Jerusalém sempre simbolizou a proteção de Deus. Então, é em Jerusalém que o tabernáculo, o templo de Deus estava, a arca da aliança de Deus estava, que representava a presença e a proteção de Deus. Então, João já mostrou que agora nesse novo céu, nessa nova terra, todos têm a presença de Deus com o tabernáculo de Deus. Versículo 3. Todos têm a presença de Deus e a proteção de Deus com a cidade santa, com a nova Jerusalém. E finalmente, no capítulo 22, versículos de 1 a 5, principalmente no versículo 2, a Bíblia vai falar que João também tem uma visão do jardim do Éden, da árvore da vida. Olha o capítulo 22, versículo 1. Então, o anjo me mostrou o rio de água viva que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. E já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Já vimos a presença perfeita de Deus, a proteção perfeita de Deus e agora o sustento e o cuidado perfeito de Deus, simbolizado através do jardim, através da árvore da vida. Então, quando Deus criou o Éden e colocou o homem no Éden, era para que o homem se relacionasse perfeitamente com Deus até os dias de hoje. Porém, o pecado entrou e separou o homem de Deus. Agora, no novo Éden, no novo céu, na nova terra, não existe mais pecado. O pecado foi destruído. A morte foi jogada no lago de fogo e enxofre. E agora, o homem tem perfeita e eterna comunhão com Deus. E nessa comunhão o homem tem a proteção e o sustento de Deus para todo sempre. Vemos três elementos presentes aqui: a água, o alimento e a saúde, né? Versículos de 1 a 5 nos mostram isso, né? Versículo 5 fala: não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia nem luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Então, o livro de Apocalipse segue mostrando essa perfeita comunhão. Então, chegamos no final do espetáculo, né? O pano desceu. João viu e mostrou para os seus espectadores o quadro do cuidado de Deus. O quadro que mostra que mesmo olhando para a terra, né, vemos o caos que o homem consegue fazer com suas próprias mãos aqui, afastando as pessoas de Deus, provocando tanta morte, tanta destruição, tanta guerra, tanta fome, tanta dor. Porém, Deus nos dá a certeza do triunfo, dizendo que o que Deus tem para nos oferecer é muito maior do que aquilo que o mundo pode nos afligir. Só resta agora
né, mostrar para cada um de nós que estamos lendo o livro de Apocalipse que vale a pena resistir, vale a pena permanecer fiel, porque no momento certo o Redentor vai aparecer, vai voltar, Jesus vai destruir tudo, todas as coisas físicas e materiais para construir coisas espirituais e eternas. Então, as últimas palavras deste livro, né, mostram que isso é uma promessa garantida de Deus. Quando a gente começou a estudar o livro de Apocalipse, né, uma coisa que eu falei para vocês é que o livro de Apocalipse estava revelando coisas que grande parte do que tem, do capítulo 1 até o capítulo 19 de Apocalipse, de 22 capítulo 19 capítulos, estão contando as histórias que em breve iriam acontecer. E olha o capítulo 22, versículo 6, né? O anjo me diz: essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que em breve hão de acontecer. Então, o que João revelou dos capítulos 1 até o capítulo 19 mostra as coisas que estavam já acontecendo nos dias de João e iria acontecer nos próximos 100, 200, 300, 400 anos, que é o período de perseguição de Roma, da perseguição que os cristãos estavam já sofrendo no primeiro século e sofreriam até pelo menos o ano 300, quando Constantino, o imperador Constantino, aparentemente se converteu ao cristianismo e anunciou o cessar da perseguição. A perseguição oficialmente vai acabar no ano 300, né, com o imperador Constantino, e depois, no ano 476, mais ou menos, o Império Romano caiu. Então, essas coisas, o livro de Apocalipse está mostrando que são coisas que em breve iriam acontecer. Outra coisa que a gente também falou na aula introdutória, só estou reforçando aqui no livro de Apocalipse, é que no versículo 10, Jesus, ou o anjo, fala para o apóstolo João: não cele as palavras do profeta, né, as palavras de profecia desse livro. Não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, versículo 10 é pedido para João, ou Deus fala para João não selar o livro. A gente já tinha falado isso na aula introdutória. Quando a gente vai para Daniel, Daniel também recebe um monte de palavras de profecia. E Deus fala para Daniel: cele esse livro porque as coisas vão acontecer num futuro distante. Deus está revelando para Daniel no ano 600, né, coisas que vão acontecer na volta de Jesus, no ano 0, 600 anos depois. Por isso, Daniel sela o livro. Agora, aqui, Deus fala para João não selar o livro porque aquelas coisas já estavam acontecendo, porque o tempo estava próximo. Então, toda aquela perseguição e a destruição de Roma aconteceram nos anos seguintes dos seus primeiros leitores. Somente os capítulos 20, 21 e 22 são coisas que vão acontecer ainda no nosso futuro. Então, isso é importante entendermos para não distorcermos o livro como muitos falam. E nessas últimas palavras aqui, a gente tem uma declaração de Jesus no versículo 7 dizendo: eis que venho sem demora. Né? Eis que venho sem demora. Para que você e eu possamos ter essa confiança de que Jesus vai voltar. Você fala: puxa, mas sem demora já se passaram 2000 anos, né? Então, na verdade, o que o livro de
Apocalipse quer dizer é, olha, mais cedo ou mais tarde, por mais que para nós 1000 anos são muitas coisas, muitos anos, muito tempo, né? Jesus vai voltar e o mundo, né, vai ser destruído. E um novo céu e uma nova terra vai existir. Então, continue firme. No versículo 11, fala que o injusto sempre ia continuar praticando a injustiça. Os romanos pensaram que eles estavam no poder e que nada ia mudar, eles nunca iam ser punidos. Demorou muito tempo, quase 400 anos, mas eles foram punidos. Quando eles menos esperavam, a destruição de Roma aconteceu. E aí o versículo 7 fala: bem-aventurados são os que guardam as palavras desse livro. Bem-aventurados são aqueles que entendem que o livro de Apocalipse não é um livro para meter medo em você, em mim, mas é um livro para despertar a nossa confiança em Deus. A nossa confiança é que, se permanecermos fiéis a Deus, se permanecemos fiéis a Deus, Deus irá nos levar para essa nova Jerusalém. As últimas palavras do livro de Apocalipse são palavras de confiança, são palavras que dizem para você e para mim: permanecemos fiéis. Você e eu permanecemos fiéis a Deus, entendendo que, por mais que esse mundo esteja difícil, por mais que as coisas ao nosso redor pareçam sem soluções, o futuro pertence a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Continue fiel. Então, o testemunho de João é esse. João está dizendo: eu não inventei nada disso. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu ouvi com meus próprios ouvidos. O destino dos homens estão traçados, né? E 3 símbolos são usados aqui para indicar a salvação dos fiéis, nos versículos 12 e 14 do capítulo 22. Ele mostra como se as roupas dos santos fossem lavadas no sangue do Cordeiro. Mais uma vez ele fala da árvore da vida, e mais uma vez ele fala da Nova Jerusalém, da cidade santa, para que você e eu possamos ter essa certeza, essa segurança da vida eterna. Versículo 17 fala: o Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Então, o livro de Apocalipse termina com uma mensagem de que todos são convidados para fazerem parte da Nova Jerusalém. Todos são convidados para fazerem parte do novo céu e da nova terra. Enquanto estamos nesse mundo, temos chances de mudar as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, crer em Jesus, arrepender dos nossos pecados, ser batizado nas águas para que morra a velha criatura e nasça a nova criatura, agora nascido de Deus, como filho, como filha de Deus. Se você ainda não é um discípulo de Jesus, o convite do livro de Apocalipse é que você se torne um discípulo de Jesus. Ainda dá tempo para aceitarmos o convite para celebrarmos esse casamento entre o povo de Deus, a igreja de Deus e a vida eterna com Deus nos céus. Então, que Deus nos abençoe para que realmente você e eu possamos celebrar a volta de Jesus como uma coisa boa, não como um dia de destruição, onde seremos lançados no lago de fogo e enxofre, mas como uma vitória sobre a morte e sobre o pecado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, para que tudo que você aprendeu, tudo que você estudou aqui no livro de Apocalipse, seja algo positivo, que te motive, que te estimule a ser fiel a Deus, para abandonar o pecado e viver uma vida diante de Deus que te leve para a vida eterna. E que todos nós juntos possamos nos ver nessa nova terra
nesse novo céu criado por Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua dedicação, pelo seu carinho ao longo dessas 16 aulas de Apocalipse. E que Deus nos use para que outras pessoas que ainda estão afastadas de Deus, que Deus nos use como evangelistas do livro de Apocalipse, para que outras pessoas que estão afastadas de Deus ou nem conhecem a Deus possam se sentir motivadas, estimuladas a seguirem ao Cordeiro e terem suas vestiduras lavadas no sangue de Jesus. Amém? Até o próximo curso. Que Deus te abençoe.